Leitura do livro Ave Cristo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 4, Aventura de Mulher. O ano 233 desdobrava-se célere sobre o drama das nossas personagens. Em Roma, a família Vitúrio desfrutava todos os favores da riqueza, cercada de privilégios e de escravos. Opílio, na madureza bem nutrida, parecia feliz em contemplar a si mesmo, no destaque e no bem-estar da mulher e dos filhos, mas Cíntia, que o desposara desde a imaginária morte de Varro no mar, exibia consideráveis diferenças. Mais reservada, distanciara-se das paisagens festivas. Não se ausentava de casa voluntariamente, senão para desincumbir-se de votos religiosos, no louvor dos numes tutelares, aos quais oferecia sua devoção. Afeiçoara-se a Helena e Galba, os rebentos de Heliodora, com a mesma ternura que dedicava a Tassiano, e recebia dos três análogos testemunhos de respeito e de amor. Semelhante comportamento da companheira querida cristalizara em Vetúrio a veneração e o carinho. Espreitava-lhe os menores desejos para executá-los como servo fiel. Não se afastava da cidade sem a companhia dela. Não se confiava a qualquer das suas realizações de homem prático, sem associar-lhe a aprovação aos empreendimentos, e não obstante romano de sua época, com todos os delitos ocultos e vulgares em uma sociedade em decadência, constituía para Cíntia um amigo leal, procurando entendê-la e auxiliá-la nos mais íntimos pensamentos. Entre os jovens, todavia, a situação era diversa. Helena, com a formosura grega dos 17 anos, primava pelos prazeres da vida social, entregando-se inveteradamente aos jogos e distrações, sem qualquer apego a virtudes domésticas. E, enquanto Tassiano se dedicava ao estudo, fascinado pelas tradições patrícias, quase que constantemente mergulhado na filosofia e na história, Galba, que lhe detestava o ambiente espiritual, não fazia segredo da sua intimidade com tribunos mal educados e proxenetas inconscientes. Não suportava a superioridade intelectual do irmão. Turbulento, rixoso, alterava-se por nugas, perdendo noites de sono em companhia de criaturas menos dignas, apesar do esforço paternal para trazê-lo à respeitabilidade. Tassiano, ao revés, aproveitava substanciosamente as oportunidades que a vida lhe ofertava. Embora menino e moço, trazia consigo a experiência de algumas viagens, das mais valiosas. Conhecia vastas regiões da Itália e da África, além de não poucos lugares da Acaia. Falava o grego com a mesma facilidade com que se expressava no idioma pátrio e comungava com os livros na fome de luz que assinala os homens inclinados à sabedoria. Prendia-se de modo particular aos assuntos da fé religiosa, com ardente e profundo fervor. Não admitia qualquer restrição aos deuses olímpicos. Para ele, as divindades familiares eram as únicas inteligências capazes de garantir a felicidade humana. Extremamente afeiçoado ao culto de Cibele, a Magna Mater visitava constantemente o templo da deusa no Palatino, aí descansando e meditando,
horas e horas, buscando inspiração. Nota: Cibele, deusa originária da Frígia, hoje Turquia, designada como mãe dos deuses ou deusa-mãe, simbolizava a fertilidade da natureza. Perguntava a si mesmo por que motivo tantos homens e tantas mulheres caminhavam para o martírio, como se a vida não fosse uma dádiva dos deuses, digna de espalhar aventura entre os mortais, e confrontava Apolo, o inspirador da fecundidade e da beleza, com Jesus Cristo, o crucificado, admitindo no movimento cristão simples loucura coletiva que o poder governamental devia coibir. Poderia um patrício, pensava ele, amar um escravo como se fosse a si mesmo? Seria justo perdoar aos inimigos com pleno ouvido da ofensa? Seria aconselhável dar sem retribuição? Como conciliar a fraternidade geral com a defesa da elite? O magistrado romano poderia ombrear com um africano analfabeto e categorizá-lo à conta de irmão? Por que processos rogar o favor celeste para os adversários? Como aceitar um programa de bondade para com todos, quando os maus se multiplicavam em toda parte, exigindo as repressões da justiça? A própria natureza não constituía por si um campo de batalhas perene, em que as ovelhas eram ovelhas e os lobos não passavam de lobos? De que modo aguardar vitórias sociais e políticas sob orientação de um Salvador que expirara na cruz? Os destinos da pátria estavam presididos por gênios tutelares que lhe conferiam a púrpura do poder. Por que desprezá-los em troca dos loucos que morriam miseravelmente nas prisões e nos circos? Em muitas ocasiões, enquanto Cíntia admirava a conversação brilhante do filho, Vetúrio ponderava a diferença que separava os dois rapazes, criados sob os mesmos princípios e tão distanciados moralmente um do outro, lastimando a condição de inferioridade em que se colocava Galba, o filho de sua esperança. Em um dia quente, ao crepúsculo, vamos encontrar nossos conhecidos em um amplo terraço, em cordial aproximação. Cíntia, silenciosa, tecia delicado trabalho de lã, não longe de Helena, que se fazia acompanhada de Anacleta, a governanta que Opílio lhe escolhera, entre antigos laços de parentela da primeira esposa. Pouco mais velha que a filha de Heliodora, Anacleta nascera em Cipro, Chipre, e, desde cedo, fora cambiada para Roma, aos cuidados de Vetúrio, a pedido da genitora, antes de falecer. Órfã, a menina crescera sob a proteção de Cíntia, fazendo companhia à enteada, que lhe devotava profunda afeição. Transigente e bondosa, sabia cobertar todas as faltas de Helena, constituindo para ela não somente uma servidora leal, mas também um refúgio afetivo em todas as circunstâncias. Enquanto as duas moças conversavam algo apreensivas perto de Cíntia, que parecia exclusivamente interessada no trabalho do fio, em outro ângulo, Vetúrio e os rapazes entendiam-se animadamente. A palestra versava sobre os problemas sociais, com visível entusiasmo de Taciano e indispensável retraimento de Galba. Concordo,
em que a luta iniciada há mais de 100 anos terminará, naturalmente, pela vitória do patriciado. Tenho grande confiança em Alexandre, reconhecido como prototipo de prudência e justiça. Comentava Opílio. Contudo, o imperador tem a família infestada de mulheres nazarenas. Observou Taciano, tocado de juvenil indignação. Pelo lado materno, está cercado de senhoras dementadas, que não se envergonham de receber instruções religiosas de vagabundos da Ásia. A morte de Ulpiano, sem nenhuma providência disciplinar, lhe revela o caráter enfermiço. É fraco e indeciso. Pode ser um padrão de virtudes individuais, mas não mostra aptidão para comandar a nossa vida política. Nota: Ulpiano, Ennio Domitius Ulpianus, 150 a 223, foi um jurista romano. Sorriu, algo sarcástico, e anotou: quando a cabeça é frágil, não vale o corpo forte. É provável que a razão esteja contigo, tornou Opílio bem-humorado. Entretanto, hás de convir que o governo não dorme. Não temos tido espetáculos punitivos, mas a perseguição metódica é levada a efeito em moldes legais. A morte de Calisto, por exemplo. Nota: referência ao Papa Calisto. Quem era Calisto, senão um escravo fora da lei? Realmente, concordou Vetúrio, não podemos comparar um servidor de Carpoforo aos magistrados do império. A perda de Ulpiano é irreparável. Todavia, que temos nós com a vida alheia? Atalhou Galba enfadado. Nunca hesitarei entre um copo de vinho e uma discussão filosófica. Que nos adianta saber se Olimpo está cheio de divindades? Ou se um louco morreu na cruz há 200 anos? Não te expresses assim, meu filho, disse Vetúrio preocupado. Não podemos olvidar os destinos do povo e da pátria em que nascemos. O moço gargalhou irreverente e, tocando os ombros de Taciano, perguntou: que farias, mano, se a coroa do imperador te buscasse a cabeça? O rapaz percebeu o sarcasmo da interpelação, mas respondeu firme: se me fosse confiada qualquer tarefa administrativa, não somente exterminaria o cristianismo, aniquilando-lhe os prosélitos, mas também todos os cidadãos relaxados e viciosos de que as nossas tradições se envergonham. Galba coroou, buscando o olhar paterno, como pedindo reprovação para o filho de Cíntia, mas notando a firmeza com que Opílio, em silêncio, o censurava, pronunciou algumas interjeições desrespeitosas e afastou-se. A essa altura, Helena e Anacleta retiraram-se, de rosto sombrio, em direção ao jardim. Reparando que a jovem enxugava lágrimas, Taciano esqueceu-se dos problemas sociais que lhe escaldavam a cabeça, e indagou do pai adotivo sobre as razões de semelhante transformação da irmã, habitualmente despreocupada, sendo então informado de que o jovem Emiliano Secundino, de quem a moça se aproximara com grande esperança de ligação afetiva, fora assassinado em Nicomédia, segundo notícias chegadas por um correio de horas antes.
Tassiano comoveu-se. Conhecia o rapaz e admirava-lhe a inteligência. Como quem se valia da hora azeda para entendimento difícil, Vetura beirou-se do enteado, com visível emoção, e falou-lhe em voz baixa: Meu filho, os anos ensinam-nos, pouco a pouco, a necessidade de refletir. Gostaria de ter em Alba um continuador seguro de meu trabalho. Entretanto, sabes que teu irmão, até agora, não se decidiu pela responsabilidade. Apesar de ver de juventude, é jogador e richento quanto mais. Tem estudado com tua mãe os problemas de nossa família e admito que precisamos de tua cooperação nas galhas, onde as nossas propriedades são importantes e numerosas. Possuímos em Viena um amigo prestimoso, na pessoa de Lamprídio Treboniano, mas Lamprídio morreu há tempos. Alésio e Pontimiana, nossos fiéis servidores em Lyon, estão velhos e fatigados. Perguntam incessantemente por ti e aguardam-te a presença, a fim de que sejas ali o meu representante legal. O Pílio fez ligeiro intervalo, verificando o efeito de suas palavras, e interrogou: Concordarias em seguir ao encontro da preservação de nosso patrimônio provincial? Nossa residência lionesa, a meu ver, é mais confortável que o nosso domicílio de Roma, e a cidade desfruta a estima das famílias mais representativas de nossa nobreza. Estou convencido de que farás valiosas relações e encontrarás grande estímulo no trabalho. Nossas terras produzem regularmente, mas não devemos relegá-las ao abandono. O rapaz mostrou-se satisfeito e observou: Várias vezes minha mãe me tem falado sobre essa transferência. Estou pronto a obedecer. O senhor é meu pai. Vetúrio sorriu confortado e aduziu: Mas não é tudo. E, fixando nele os olhos com insistência, interrogou: Já pensaste em casar, meu filho? O moço riu-se acanhado e explicou: Positivamente, os livros ainda não me permitiram qualquer excursão mental no assunto. É difícil sair da intimidade com Minerva para ouvir qualquer conversação de Afrodite. Nota: Minerva, deusa romana das artes e da sabedoria, correspondente à grega Atena. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sexualidade na mitologia grega. Sua equivalência romana é a deusa Vênus. O tutor achou graça e prosseguiu: Para todos nós, porém, chega invariavelmente o instante da madureza interior, que nos impele ao refúgio do lar. Após longa pausa, dando ideia da questão delicada que a sua palavra suscitara, continuou: Ante a notícia da morte prematura de Emiliano, Cíntia, naturalmente aflita com a mágoa de Helena, e mãe devotada que é, depois de ouvi-la, instou comigo para permitir-lhe um passeio até Salamina, onde Anacleta possui vários parentes. Apolodório, tio dela, segue para Cipro na quinzena próxima e tenho a intenção de entregar-lhe as meninas para uma excursão que, ao nosso ver, lhe será extremamente proveitosa.
Helena descansaria alguns meses das agitações de Roma, refazendo-se para abraçar mais sérios deveres. Como pai interessado na segurança do futuro, tenho pensado. Diante do silêncio de Tassiano, Opílio completou a exteriorização do propósito que o atormentava. Confesso alimentar a esperança de que teu casamento com ela se converta mais tarde em realidade. Não guardo a intenção de impor-lhe meus desejos. Sei que a ligação esponsalícia deve obedecer às afinidades de sentimento, antes de tudo, e reconheço que o dinheiro não traz a aventura do amor. Entretanto, nossa tranquilidade seria perfeita se pudéssemos conservar nossas possibilidades financeiras e territoriais tão sólidas amanhã quanto hoje. Não posso esperar que o nosso Galba nos compreenda as preocupações à frente do porvir. Perdulário e indisciplinado, tudo nos diz que será para nós um companheiro difícil de carregar.